Nós, com a governação, com a gestão de João Lourenço, já verificamos até generais na cadeira de réus. Portanto, não é possível aqui haver luta contra a corrupção. Porque se você varrer o próprio MPLA, varre o MPLA, num círculo de 10 elementos dirigentes do MPLA, 2 podem safar, de resto vão para a cadeia. Quando o Presidente da República, por exemplo, nomear ou indicar alguém a um determinado cargo, a partir do momento que o Presidente da República indica ou nomeia, rompe-se o vínculo entre o Presidente da República e aquela figura. A Procuradoria-Geral da República está a investigar procuradores envolvidos em atos de corrupção. Olhando, começo com o Dr. Curivuri, enquanto jurista. Doutor, no setor da justiça, a corrupção é mesmo uma realidade? É o seguinte, caríssimo escrivão, é só para levantar aqui um ponto de que nós, como jovens, temos responsabilidades acrescidas neste país e como políticos devemos mesmo partir pela urbanidade. A política é diálogo, é conversa. Nós temos que conversar o país, temos que dialogar o país, porque se nós não tivermos capacidade, mesmo que os melhores militares do mundo no campo de batalha, a gladiarem-se, depois a paz ou o fim da hostilidade vai terminar numa mesa com o diálogo. Então nós temos que começar a cultivar a capacidade de diálogo. Agora, indo diretamente na questão. A corrupção é um facto. Olha só, e estamos a falar agora da governação do presidente João Lourenço. Não é verdade? O caríssimo escrivão fez aqui colocou aqui uma questão das 3 etapas dos presidentes que passaram pelo MPLA, que governaram no MPLA. O doutor Antônio Agostinho Neto, o engenheiro José Eduardo dos Santos e agora o general João Lourenço. Ora bem, estamos aqui a assistir, não vivenciamos no passado. Isto aqui é um grande marco. Quer dizer, nós temos que começar a chamar as coisas pelos seus verdadeiros nomes. Na governação do presidente João Lourenço, e o nosso colega de painel, o Mãe, é exemplo disto. Olha só a dimensão da pluralidade democrática que estamos a viver. Hoje, em qualquer rádio, em qualquer televisão, as pessoas falam livre e abertamente sobre as questões do país. Até chamam nomes aos governantes do país, chamam nomes ao presidente da República. Então, nós evoluímos em termos de democracia e liberdade de expressão. Mas, digamos aqui, a liberdade de expressão e a democracia não é faltar respeito a outrem, não é verdade? Quando se trata de justiça, temos o Poder Judiciário que trata disso, os tribunais, não é verdade? Agora, quando os cidadãos não devem aqui vir e apontar nomes, chamar de gatunos, chamar de ladrões. Não, a questão não é essa. Então, vamos diretamente ao assunto, que é a questão da Procuradoria-Geral da República, né? O Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, que tem a responsabilidade, não é verdade, de tutelar, né? a disciplina naquilo que é a justiça, o cumprimento da justiça no país. E estamos a acompanhar que hoje, e na gestão do presidente João Lourenço, isto vai acontecendo, não é verdade? Mas, quer dizer, nós estamos a evoluir por uma justiça, não é verdade? Para um combate à corrupção a todos os níveis. Nós estamos aqui a falar, por exemplo, do combate à corrupção a nível da justiça. É um grande marco. Porque quando esse assunto é trazido à tona, não é verdade? E é trazido mesmo pelos órgãos que, como eu vou dizer, pela gestão, não é verdade, do titular do Poder Executivo, que é o Presidente da República. Isso aqui está a ser feito na vigência do Presidente João Lourenço. E vê, Procuradoria-Geral da República acusa, não é verdade, ou traz aqui à tona a investigação sobre corrupção a nível dos procuradores da República de Angola. Juízes, procuradores. Esses juízes e procuradores não são só, digamos assim, militantes da UNITA, ou do Prajá, ou do MPLA, são cidadãos angolanos, são procuradores, independentemente da questão religiosa de alguém, da cor partidária de alguém, não, estamos a falar dos procuradores dos juízes. O país entendeu, o Estado entendeu que temos problemas a nível da Procuradoria, a nível dos procuradores dos juízes. Isso aqui foi trago à tona e está a ser feita a investigação. Isso é muito bom para o país. Quer dizer, como é que nós encaramos isso como angolanos? Devemos saudar
essa iniciativa da Procuradoria do Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República, em trazer isso ao público e se fazer um combate cerrado, porque todos nós sabemos o que é que tem acontecido. O que é que tem acontecido? Não, a corrupção, sim, senhora. A corrupção, senhora, a nível de procurador e a nível de juízes. E os angolanos dominam isto. E agora o próprio Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República, trouxe isso à tona. Então devemos saudar e agora vamos acompanhar. É preciso o quê? Aquilo que se diz sempre, o problema de processo não é um problema de verdade nem de mentiras. É um problema de provas. E está-se a investigar aquilo que se apurar, os indivíduos que forem de facto, não é, apurados que cometeram determinados crimes, então vão ter contas com a justiça. É isso que se espera. Quer dizer que nós, no tocante essa questão da justiça em Angola, ainda não temos a justiça que todos nós desejamos, mas nós estamos a caminho de encontrar, e também ela nunca será plena, porque trata-se de subjetividade, são os homens. Agora, é preciso que o Estado coloque o pé para poder afinar a máquina e endireitar o jogo. Ok. Muito obrigado. Dr. Caebo, a Procuradoria-Geral da República está a investigar procuradores, magistrados, nesse caso, juízes envolvidos em atos de corrupção. Esta moda vai pegar? Bom, primeiro é preciso sinalizar que esta medida sinaliza, tem um sentido simbólico extremamente profundo para o nosso sistema de justiça. É aqui o prevalecer do princípio da primazia da Constituição e da lei, da supremacia da Constituição e da lei, o que significa que a Constituição e a lei estão acima de tudo e que ninguém, independentemente da qualidade do agente, ninguém, salvo aqueles que têm imunidades constitucionais, mas ninguém está isento ao escrutínio da lei penal. Segundo, nós sabemos que, nos termos do artigo 183, salvo o melhor entendimento da nossa Constituição, o Ministério Público é o titular da ação penal. E sempre que o Ministério Público, o procurador, a Procuradoria-Geral da República, tiver indício de que há fortes indícios de que alguém terá cometido certo crime, o Ministério Público deve se movimentar. Por quê? Porque é o titular da ação penal. Mas ainda assim, como disse o colega, é uma questão de provas e, como sabemos, no direito penal, o direito processual penal é um direito dos inocentes. Dos inocentes por quê? Porque o ônus da prova incumbe ao Ministério Público. É o Ministério Público que, munido do princípio da oficiosidade, deve abrir a instrução preparatória. E essa instrução é munido pelo secretismo. Na primeira fase do processo, ele é secreto. Secreto por quê? Porque não pode ser revelado dados sob pena de se comprometer o processo. Portanto, é um marco positivo, mas também revela aqui um sinal da ou seja, da autofiscalização. É a própria PGR a autofiscalizar-se. Nós temos debatido, mas o fato desse processo ou dessa intenção sair à tona significa que há mecanismos internos extremamente rigorosos que não foi possível poupar até, não é, os dirigentes ou até os magistrados. Portanto, João Leonardo foi um dos mais visados. Claro. É possível que haja um processo contra este juiz? Ninguém está imune ao escrutínio da lei penal. Portanto, vamos agora, o processo é sigiloso, está na instrução preparatória. Obviamente, alguns com tendência mais política poderão vir a politizar isso, mas é uma questão de direito. Portanto, nós também aprendemos o ABC de direito e entendemos que esta questão nós não podemos nos pronunciar de forma assertiva. Por quê? Porque nós não temos dados suficientes. O que nós estamos aqui a construir os nossos raciocínios é em função das informações que a gente dispersa, que a gente vai colhendo. Mas há aqui essa nota positiva. Ninguém está acima da lei, primeiro. Há aqui a supremacia da Constituição e da lei. Há também aqui a igualdade de todos perante a lei, independentemente da qualidade do sujeito, todos vamos ser julgados da mesma forma. E a abertura do processo representa o culminar do princípio nulla crime sine processo, ou seja, não se pode criminalizar alguém, imputar uma responsabilidade a alguém sem antes se despoletar o processo, o que está a se fazer agora. Mas o processo não está acabado, eles gozam ainda de ampla defesas, não é? Mesmo a própria Constituição, nos termos do artigo 63, salvo o melhor entendimento, fala das garantias do arguido, não é? Eles têm um conjunto de garantias que os advogados certamente poderão também lançar a mão para litigarem, e vamos aqui apreciar um espetáculo para quem estuda direito, por exemplo, a
até que ponto é um teste para o nosso sistema judiciário. Portanto, é um bem-aja para a Procuradoria-Geral da República. É, como disse há instante, atos de coragem que está a se fazer no nosso país. Estamos a vislumbrar atos de coragem, porque não é fácil. Okay, muito obrigado. Dr. Laurindo Mande, a Procuradoria-Geral da República tem este processo. Será que o mesmo tem pernas para andar? Investigar os juízes e procuradores envolvidos supostamente em atos de corrupção? Bom, a luta contra a corrupção, para além de ser uma questão política, é uma questão de justiça, sobretudo. Eu tenho vindo a dizer sempre, o presidente João Lourenço, uma das suas bandeiras, de 2017 até hoje, é o chamado luta contra a corrupção. E eu disse categoricamente de que será uma luta inglória, será uma luta falhada. Porque primeiro o presidente não conseguiu até hoje ter no seu conjunto concluído os 3 elementos para lutar contra a corrupção. Primeiro elemento, você que quer lutar contra a corrupção, tem de ter autoridade moral. O Laurindo que quer lutar contra a corrupção tem de estar limpo. Está vendo? Os indivíduos imbuídos nos processos que vão lutar contra a corrupção, que são os próprios juízes, tivemos a brincadeira do Tribunal de Contas, a juíza presidente do Tribunal de Contas, a doutora Gamboa, que também foi indiciada no processo de corrupção, o Tribunal Supremo, doutora Joelho, as pessoas afincadas no processo da luta contra a corrupção, na verdade, que são os tribunais, os juízes, os procuradores, não têm a autoridade moral para fazê-lo. Falhou aí. Segundo elemento, tu tens que ter instituições próprias. Quais são as instituições que vão lutar contra a corrupção? Essas PGR, onde tem procuradores. Agora, a própria PGR, não é? Composta por procuradores que vão investigar processos de criminais voltados à corrupção, são os próprios corruptos. Você não consegue lutar contra a corrupção. O terceiro elemento é legislação. Nós temos uma lei pobre, sobretudo a questão do peculato. Um crime de peculato, escrivão, a pena máxima do crime de peculato ronda até 12 anos. Nós vimos grandes corruptos, roubaram, pena máxima 12 anos. Cumpre a metade, o homem está em casa e não deu o dinheiro. Portanto, nós temos aqui 3 elementos falhados na gestão do presidente Lourenço quanto à luta contra a corrupção. Esses juízes, procuradores, implicados nesse suposto processo de corrupção, não praticaram este crime no tempo do Zé Du, não. É no tempo do presidente João Lourenço. Logo, é na tua gestão que você quer combater a corrupção, é também na tua gestão onde está-se a fazer mais corrupção. Portanto, não é possível aqui haver luta contra a corrupção. Porque se você varrer o próprio MPLA, num círculo de 10 elementos dirigentes do MPLA, 2 podem safar, o resto vão para a cadeia. Vem nos tribunais. Quer dizer, este é um processo que também não vai dar em nada. Nós já tivemos o processo da doutora Gamboa. Como é que está o processo da doutora Gamboa? Nós tivemos a questão, a pouca vergonha que espalhou-se ao mundo, da questão do juiz presidente do Tribunal Supremo, um juiz do Tribunal Supremo implicado em corrupção. Como é que está o Joelho Ornaldo? Está em casa dele a tomar um bom vinho do Porto, com um bacalhau passado a brasa na boa, tipo, não fez nada. Bom, o Mande, claramente, não é, como estás a repetir você falou, que já estás vazio. Você falou, Mande é o seguinte, vocês falaram, não vou lhe permitir, é uma questão de direito. Não, eu sei que você foi forjado para não acreditar nas instituições, mas estamos aqui a trazer questões de direito, Mande. O Mande, mesmo sendo jurista, e até estou admirado, que nível de construção moral e intelectual o Mande tem. Mande é formado em direito. Como é possível um indivíduo? Fizeram-te uma questão. Não, a sua forma de abordagem é para lavar o banho, Maria. O problema do Mande. Não, eu não tenho problema nenhum. O Mande, se não falar de populismo, o Mande não tem argumento. O Mande fala. Caebo está a criar aqui confusão. Não, Mande, você tem que falar. Não tem que falar. Não é como Tem que falar como um intelectual. Não é assim. Eu tenho que falar como cidadão. Eu tenho que falar de acordo com a minha consciência. O que estás a falar? Com todo respeito às
Escrivão. Ele está a falar aqui. Caibo, pode explicar. Na rua. Caibo. É conversa de bar, para cuiar. Tá entendendo? O Mande fala para cuiar. Porque se a gente espremer o que o Mande está aqui a falar, não tem substância. Primeiro disse aqui que o presidente João Lourenço, a luta é infrutífera, porque é mesmo na governação. O Mande tem que entender que existe aqui separação de poderes. Não é separação de poderes. Vocês têm problema. Eu entendo. Eu entendo que vocês foram formatados para ludibriar o cidadão do nosso comitê de especialidade dos juristas do MPLA. Eu entendo, não é novidade. É o seguinte, é direito. Eu sei. Aqui é um problema. Vocês os dois falaram. Procura estudar mais o direito. Procura entender bem as coisas. Não vocês os dois. Vamos ouvir o doutor Ladino. Vocês os dois. Um ponto de ordem. O colega está aqui a devagar. Eu pedi apenas um ponto de ordem para localizá-lo, para lhe explicar alguns conceitos básicos do direito, que por sinal também é formado em... Então, o primeiro instinto do estudante de direito é olhar para a norma, independentemente da minha opinião pessoal. Mas o Mande não pode estar aqui a falar durante 10 minutos. Ponto de ordem não é para artigo. Mas que tipo de estudante de direito és tu, Mande? Espera. Eu não sou estudante de direito. Eu não estudei direito dessa forma. Eu não estudei direito dessa forma. De mentir o cidadão. Eu não estudei. Só para lembrar. Não, vocês mentem. Vocês fazem parte do comitê. Vocês os dois fazem parte do comitê de especialidade do jurista para mentir o cidadão. Eu não estou aqui para mentir ninguém. Eu não estou aqui para mentir ninguém. Se tem problemas, doutora, um ponto de ordem. Vamos novamente, repito e reitero, temos que controlar as nossas emoções, doutores, para não ferirmos sensibilidades. Há crianças a assistir o nosso programa. Não terminei. Vou passar já assim, doutor. Doutor Mande, eu passo já assim. Um ponto de ordem. Certo, doutor. Mas o colega Mande, detentor da verdade absoluta, não permite que a pessoa fale. Não, okay, doutor, você falou, eu te ouvi. Mas estás a falar mal. Não, eu vou falar mal, o teu problema. Doutor Caio, por favor, vamos tentar acalmar os ânimos. Há muita gente a assistir o debate e, sobretudo, crianças também. E não ajuda se usarmos alguns termos um pouquinho por isso é que eu interrompi logo para cortar essa tentação. Há ou não há pernas para andar à justiça angolana? Não. Sobretudo a investigação aos procuradores. Dois pontos aqui, está o problema dele. Falar há 3 minutos assim. Ele tem 30 segundos agora. Doutor Mande, por favor. Aqui há 2 problemas. Eu entendo a agenda dos meus 2 colegas. Fazem parte do comitê de especialidade dos juristas do MPLA. Fim único. Mentir os cidadãos com termos, doutrina jurídica. Esse é o seu fim. Segundo, aqui não há separação de poderes. O presidente da República, que também é presidente do MPLA, nomeia juiz do Tribunal Constitucional, nomeia juiz do Tribunal Supremo, nomeia o procurador. Posso tomar? Para terminar. Ficaram agora 4 segundos. Eles vêm com uma agenda. Vocês vêm com uma agenda. Vamos ser esclarecidos. Eu estava a dizer o seguinte: não há separação de poderes em Angola. Pelo simples fato. O presidente da República, que também por sinal é presidente do MPLA, nomeia o juiz-presidente do Tribunal Constitucional, que é parte do outro poder, nomeia o procurador, nomeia o juiz do Tribunal Supremo, nomeia o juiz do Tribunal de Contas, quer dizer, interfere. Não terminei. Não, eu não estou a falar. Não. 30 segundos, você está falando. Não, o teu relógio está estragado, não está funcionando. Você não está vendo o relógio. Não faça isso. É assim. Eu sei da vossa agenda. Seja jornalista. Não, escreva. Não, eu não terminei. Eu não estou a terminar. O meu 30 segundos. Certo. Os meus colegas vêm aqui com ideias claras do comitê de especialidade dos juristas do MPLA para mentir o cidadão. E o ataque político, eu sou político, eu sei. É permitir que o cidadão não ouça. Estava a dizer o seguinte: esses 3 elementos, a interferência clara da figura do presidente da República sobre os tribunais é que fazem crer com que não haja separação de poder. Portanto, para terminar, aqui não há luta contra a corrupção, porque o presidente não tem autoridade moral, os tribunais não têm autoridade moral nenhuma, os juízes, infelizmente, também são corruptos, são pessoas aficadas na luta contra a corrupção, portanto, isso não vai dar certo nenhuma. Muito obrigado, doutor. Passou obrigado a explicar matérias que devia aprender na Universidade do Mande, mas vou ter que lhe explicar muito rapidamente. Primeiro, o presidente da República, há um concurso que ocorre dentro da magistratura
e dentro destes, depois do concurso terminar, saem os 4 mais votados, o Presidente da República, dentro dos 4, não é? Quer dizer que a eleição não ocorre justamente com o próprio Presidente, ocorre entre eles. Dentro dos 4, o Presidente apenas, como o mais alto magistrado do país, não é? Indicam... Relativamente à Procuradoria-Geral da República, relativamente à Procuradoria-Geral da República... Pode indicar o menos votado Permita-me só... Para quê? Não, permita-me terminar. Houve eleição na magistratura judicial. Houve eleição. Palavra. Não, você está explicando mal. Mas eu não vou explicar isso, Teu colega está explicando mal. O mano teve a oportunidade de explicar. Já houve eleição na magistratura. Põe ordem no meu colega. Vamos ouvir, depois eu passo assim, doutor Depois passo já assim, doutor. Põe ordem no meu colega. Aqui não é na periferia, mano. Estás a desvirtualizar o debate. Eu estou a procurar dar. Não, isso é aula. O que eu estou a falar está nos livros. O que é que ocorre, Escrivão? O que é que ocorre? É uma questão de modelo. Cada Estado adota o modelo que melhor lhe convier em função da história recente. Por exemplo, o Presidente da República indica o Procurador-Geral da República. E nos questionamos, sabe o que é que ocorre nos Estados Unidos? O Procurador-Geral da República também é o secretário da Justiça, ou seja, é o ministro, é a mesma coisa, indicado pelo Presidente. E ocorre em todos os outros países. Mas isso não belisca o Estado da Justiça. Ou seja, aqui, mas é matéria de direito. Eu não estou aqui para dar explicação no meu colega, porque mostra-se, revela claramente que tem dificuldade, não sei se já terminou ou não, mas deve ter problema com conceitos básicos de direito. O que é que ocorre? Cada Estado, nós não podemos questionar o modelo. Podemos falar da eficácia do funcionamento do modelo, mas é o nosso modelo. Muitos hoje dizem que o nosso sistema político é atípico, porque não existe em nenhuma parte do mundo. Mas também o sistema que existe, por exemplo, na Alemanha, também não existe em nenhuma parte do mundo, mas ninguém diz que é atípico. São modelos. Cada Estado tem o seu modelo. Nós não podemos aqui a falar, e eu reitero mais uma vez, estamos a falar para uma comunidade que possivelmente tenha também estudante. Não vamos falar para apoiar. Vamos falar as coisas com exatidão técnica. Relativamente à separação de poderes, eu depois vou te enviar o livro. Eu vou enviar o livro do meu colega. Eu sei que o colega nunca leu Montesquieu, não é? Colega, eu estou com a palavra. Mande, eu estou com a palavra. Sim, te tiro a palavra. Não. Quantas vezes tiraste a palavra? Não dê ponto. Não, quantas vezes tiraste a palavra? Não dê. Tiro a palavra. Está na barraca. O problema é que o mano está pensando que aqui vocês vieram aqui como a gente. Uma questão de lógica. Doutor Caebo e doutor Larino Mande, eu vou mesmo retirar a palavra. Doutor Curivuri, olhando para a conjuntura política do país, é possível em Angola, sobretudo, investigar um juiz ou procurador e, caso se prove que o mesmo esteja envolvido em corrupção, ser levado às barras do tribunal? É o seguinte, e eu queria fazer aqui, sobretudo, uma abordagem assim, um bocadinho rápida sobre a questão das competências do Presidente da República. Tudo que é competência do Presidente da República está plasmado na Constituição. E é só para esclarecer os ouvintes o seguinte: mesmo aqueles, por exemplo, aquelas posições dentro da Procuradoria-Geral da República ou dentro da Justiça de Angola, não é verdade? Em que há também a indicação direta para determinados cargos do Presidente da República. É estatutário e é competência do Presidente. Agora, é preciso esclarecer aos ouvintes e os telespectadores de que, quando o Presidente da República, por exemplo, nomear ou indicar alguém a um determinado cargo, a partir do momento que o Presidente da República indica ou nomeia, rompe-se o vínculo entre o Presidente da República e aquela figura. É preciso, é preciso esclarecer isso aos telespectadores. Não, isso é direito. É direito. Isso é direito. Nós não podemos trazer o populismo para todos os assuntos. Você não tem discurso. Tudo é populismo. Nós estamos a falar de direito. A partir do momento... Está errado. Vamos ver o seguinte. Mas, o orçamento... a opinião do colega. Mas está errado. Isso é direito. Ninguém está a impor a ideia. Respeita. Vejamos o seguinte. Estamos a falar de direito. Vejamos o seguinte. Por exemplo, na investidura do Presidente da República, é feito pelo Presidente do Tribunal Constitucional. A partir depois da investidura, que é feita pelo Presidente do Tribunal Constitucional, depois daquele momento, o Presidente ser investido, termina o vínculo, não é verdade, daquele momento entre o Presidente do Tribunal Constitucional e o Presidente da República. Já não há dependência de nada. Terminou, o Presidente é investido, acabou, termina o vínculo. Isto coloca-se em todos os aspectos da vida do país.
Não haverá uma certa dívida moral? Não, isso não. Dívida Agora, moral. vamos ver o seguinte, doutor. Não, é uma questão muito bem, é uma questão pertinente. Agora, o que é moral? A moral, não tá o direito não vincula a moral. E, vejamos, a vida do país é movimentada através do direito positivo, através da Constituição da República de Angola. Questões morais são questões subjetivas. É o indivíduo e o indivíduo. Isso aqui não determina a vida do país. Por isso, não tem vínculo nenhum. A responsabilidade aqui do país tem a ver com a Constituição. Todo cidadão deve cumprir a lei. Ninguém deve estar acima da lei. Agora, isso é só para esclarecer os ouvintes que o direito funciona assim. O presidente até pode nomear, pode indicar. Mas depois do presidente nomear ou indicar, termina o vínculo. Não vamos falar de moral aqui, porque isso é relevante ao direito. Porque uma coisa é moral, outra coisa é mesmo direito positivo. Agora. Ok, muito obrigado. Olhando já para a questão que eu coloco, olhando neste caso para a conjuntura política do país, é possível em Angola investigar um juiz ou um procurador e, caso se prove que está envolvido em supostos atos de corrupção, levar às barras do tribunal este juiz? Estás a ver? Essa questão do ilustre jornalista é colocada pelo facto de que Angola está a viver este momento. Quer dizer, já estamos a viver esse momento. Quer dizer que juízes e procuradores estão a ser investigados. E como disse muito bem, e é possível, sim, mas como disse muito bem, mas o problema do direito, o problema do processo, estamos a falar de processo, não é um problema da mentira ou da verdade. Tudo culmina com a prova. O indivíduo é ilibado ou acusado de acordo às provas que forem apresentadas. Quer dizer, Angola hoje, em termos da justiça Angola e do direito, nós estamos a caminhar para aquilo, porque não existe também, tipo, as coisas do direito a nível do mundo, elas... Quer dizer, quando o indivíduo tem uma certa pretensão, acusa o A ou B, ele só vai se sentir satisfeito quando a pessoa que ela acusou for condenada. Se for absorvida, por mais boas intenções que se tenha, o indivíduo que acusou vai se sentir sempre insatisfeito. Ok? E também, e mesmo no caso aqui concreto, a Procuradoria-Geral da República, né, ou o Ministério Público, na figura da Procuradoria-Geral da República, se acusar alguém, no sentido de que cometeu algum crime, alguma corrupção, e de facto se esse mesmo indivíduo, no final de tudo, for inocentado, logicamente que o Ministério Público não vai se sentir satisfeito. Pode recorrer, como pode não recorrer. Então, a questão aqui do direito é necessário dar o passo. E nós estamos a caminhar, não é verdade, para a transparência jurídica em Angola, para a certeza jurídica. Mas esse é um processo, porque trata-se de pessoas. Nós estamos no bom caminho, estamos a caminhar para lá. Mas nós devemos acreditar nas instituições. E Angola, é preciso esclarecer que Angola, os poderes estão ali separados. Eles são interdependentes, mas são separados. Existe separação de poderes em Angola entre o executivo, o judicial e o legislativo. Estão separados. Isso está bem plasmado na Constituição, e os angolanos todos os dias trabalham no sentido do Estado Democrático de Direito, no sentido de que evoluirmos positivamente, nesse sentido de que os poderes cada vez mais, possam, apesar da interdependência que existe, mas naquela atribuição, na sua responsabilidade, são membros independentes e são separados. Estamos no bom caminho, é um processo, né? É um processo, e sobretudo nessa governação do presidente João Lourenço, estamos a assistir quer dizer, é aquilo, às vezes as pessoas desejam, uma plenitude nas ações do Estado angolano, mas é preciso nós compreendermos que é necessário sempre, para a construção de uma estrada, é preciso lançar o primeiro bloco. Os blocos estão a ser lançados e nós estamos a caminhar e nós devemos estar satisfeitos. E sobretudo isso que lançou-se agora, investigação. Isso não se assistia em Angola. Uma investigação a procuradores, uma investigação a juízes, altos dirigentes do país, já acompanhamos, uns foram para a cadeia, outros foram inocentados, tivemos generais que foram julgados. Quer dizer, nós estamos a construir... E o doutor fica feliz mesmo quando os juízes são corruptos? Não! Estás feliz mesmo com isso? É assim, desculpa, quer dizer, não, a tua ideia de que nunca existiu, quer dizer, está feliz mesmo os juízes corruptos? Doutor Mandi, é assim, escrivão, no passado... O país estragou com a ajuda de muitos juízes que interpretam mal a lei. Essa é a tua... Aqui, né, se vocês ajudaram na estagnação... Vou já terminar. Vou já terminar, doutor Mandi. É assim, nós vivemos numa sociedade em que existem os homens
Eu sei, eu sou homem. Por isso é que vem o direito para regular a vida em sociedade, né? Sim. Fazer Já para aquilo terminar, doutor Curivuri? que está errado, então a justiça cai em cima. Ok. Agora, o juiz, o procurador, o presidente, o ministro, é homem. Eu não disse que não é. Então, agora, nós, mesmo noutra realidade, como a gente gosta sempre de fazer comparação nos Estados Unidos, também juízes, procuradores são acusados, são indiciados, são Por corrupção? corrupção. Exemplo, No mundo inteiro. Quem? No Brasil temos casos, Sim, nos Estados mas Unidos. qual a diferença temos que existe casos. por diferença de corrupção Em- brasileira e em angolana? É a mesma Portugal- coisa? Em Sim. Portugal temos casos, está bem? Sim, Nós somos e uma que- nação- Fica, e o doutor doutor Curivuri. fica feliz com isso. Doutor Caebo, olhando para a conjuntura política do país, é possível em Angola investigar um juiz ou procurador e caso se prove que algum deles esteja envolvido em atos de corrupção, ser julgado e condenado? Mais uma vez, o caro jornalista está a fazer aquela questão retórica. É como se estivesse a me questionar qual é a cor do cavalo branco e sabes a resposta. O que estamos a assistir nesta fase, não é? Dá razão à tua argumentação, à tua questão. Ou seja, nós estamos aqui a vislumbrar um ato de autofiscalização da própria PGR. É o sistema judiciário a funcionar em plenitude, sem interferência, embora podemos aqui dizer politicamente que haja, porque do ponto de vista político nós somos livres de falar o que nos apetece, mas, escrivão, o nosso debate tem tudo para ser do ponto de vista jurídico, porque o tema toca à questão do direito, porque também quem provocou o próprio processo é uma instituição idônea, jurídica também. Devemos sim depositar confiança às nossas instituições. O que ocorre é que o meu colega Mande revela fraco domínio das doutrinas. E eu, quando o programa terminar, eu vou partilhar com ele o livro de Montesquieu, que escreveu muito sobre a separação de poderes. Quimicamente falando, não existe separação de poderes. Mesmo a nossa Constituição fala de separação e interdependência de funções. Ou seja, embora estejamos diferentes, é como aqui na TV. Tem a área das finanças, tem a área dos recursos humanos, estão separados. Mas do ponto de vista funcional é necessário que se tocam para a máquina funcionar. Porque os tribunais sentenciam em nome do povo. O Ministério Público, no caso, a Assembleia Nacional também aprova as leis em nome do povo. O Presidente da República, quer aceitamos, quer não, também governa em nome do povo. Agora, nós, como meu colega disse, são humanos. E muitas vezes nos processos, o ser humano já é falho desde a gênese, não é? E muitas vezes ao decidir sobre um caso, o juiz ou o procurador baseia-se de provas que foram carregadas também por humanos falhos. Por isso é que, e dissemos aqui, esse processo está numa instrução preparatória. Mesmo nessa fase, as pessoas acusadas podem também despoletar a instrução contraditória nesta mesma fase. Portanto, é um processo que estamos a verificar. E eu, como estudante também de direito, estou feliz. Estou feliz porque não pela condenação das pessoas, é pela coragem. Este ato que estamos a vislumbrar aqui era impensável há 10 anos atrás. Nós, com a governação, com a gestão de João Lourenço, já verificamos até generais na cadeira de réus, coisas que eram impensáveis. Portanto, há um evoluir gradual das nossas instituições. As instituições não vão se realizar do dia para a noite. É necessário testes. Mesmo os outros países milenários que têm um sistema de justiça extremamente idôneos, não é? Passaram por períodos extremamente macabros. E é esse período que nós estamos a viver. Vamos observar, vamos enaltecer as instituições, não é? Para que nós tenhamos o país que um dia a gente sonha. Agora, trazer aqui uma retórica inflamada e populista para apoiar, não é? E também aproveito já que fazer um reto para terminar essas TV, a TV Hora H e as outras TVs comerciais que dão microfone, não é, por pessoas que desinformam de forma trágica. E isso é perigo também. Vocês estão a ajudar na desinformação, na desestabilização desse país, estão a ajudar para que a opinião pública desse Estado seja totalmente politizada. Hoje, quem falar bem do partido MPLA foi comprado. Quem falar mal
também a UNITA lhe comprou. Ou seja, nós estamos a entrar num período que não vai ajudar que se reconstrua, que a gente reconstrua no futuro um ambiente, E que faz isso uma na televisão. atmosfera. Veja só como o debate começou. Já- Vou já concluir. Um segundo. passar para- Veja já como o debate, já para o terminarmos escrivão o está sempre a tema. me tirar a palavra. Não, já. Não, Está aqui sempre os a me que estão tirar a falar, palavra. mas eles são Agora, servidores. o escrivão vê como o debate começou. Eu fiz uma retrospectiva histórica, o meu colega falou dos ganhos que do ponto de vista dele são ganhos, mas o meu colega começou logo no ataque. Esses não sabem. Ou seja, nós estamos na morte da competência. É uma pessoa que lê um pouco e entende que já pode ensinar. Eu não vim aqui para ensinar ao Mande a pensar como eu. Eu só vim aqui para pedir mais uma vez, vou pedir mais uma vez ao Mande que respeite as opiniões dos outros. Você não é detentor do poder, da palavra, você não é o detentor da verdade. E é por conta desses atos, já obrigado, para Dr. terminar, Caebo. que a Muito UNITA, obrigado o partido mesmo. do meu colega Manda, está há 50 anos na oposição e vai ficar lá até um dia ser extinto pelo tribunal. A UNITA nunca vai governar. Porque é por causa dessa retórica. Doutor Larino Mandou, olhando para a conjuntura política, é possível os deputados, ou melhor, os juízes e procuradores serem investigados e caso haja provas serem julgados e condenados em Angola? Nós sempre dissemos que todas as instituições do Estado estão apodrecidas e receadas de corrupção. Dissemos isso, nos negavam. Verificamos isso no Tribunal de Contas, verificamos isso no Tribunal Supremo e hoje a própria PGR está a virar público. Quer dizer, é uma pouca vergonha, na verdade. Mas, Mande, consegues ter tua Você opinião falou, própria você sem falar falou, que se passa no destaque? não, queria que desse tua você opinião falou como que eu vi. pessoa. Não, quero só Tem que problema dê- de me ouvir? Não, dá só tua Tem opinião. problema de me ouvir? Dá tua opinião, Não, pessoal. essa opinião não é de fantasma, é O que estás a minha. falar, Essa opinião não é de fantasma, é minha. O que estás a falar Caebo, essa eu opinião... gostava muito eu que o estava a dizer Mande, o seguinte, até jurista. o país estragou. O país estragou. Escrevão. Acalma então, passa verdade. nos táxis. Eu quero que dês a tua opinião, não isso que estás a falar. Não cria desordem, não cria desordem. Não cria desordem. Vamos Cria mudar acima desordem. da Não, mas hora. quer falar coisa dos Vamos- táxis, vamos da ouvir- rolote, vamos ele ouvir não tem o Dr. opinião Larino própria, Mande. o meu colega Mande. Ok. Por favor, doutor Larino O Mande. país estragou com a ajuda dos juristas do Comitê de Especialidade do MPLA. Esses indivíduos é que estragaram o país. Vêm aqui com a doutrina jurídica para lubriar Lê também, Mande. Tem que ler, você tem que ler também. Não, você está falando... Doutor Caebo, vamos ouvir o Você é que está mal, então Mas o Mande tem que não é ler. Agora, o Mande, se não ler, não pode falar que estamos a lubriar. Ele está a pensar que é mentira. Mas o que estamos a falar está nos livros. Só que ele não lê. Mas quer aqui chegar e Sim. criticar com a opinião da rua. Está no Mande, livro, tem a opinião ouvir, própria. Vamos ouvir, Como? vamos doutor Está nos Caebo. livros. Tem uma opinião própria, Espera. sem falar da rua. Caebo, não me interrompa, está nos livros. Até o Esteves Hilário, porta-voz do MPLA, escreveu um livro sobre autarquias, defendeu as autarquias no livro dele e me perguntou a dizer que o povo não come autarquia. É uma pouca vergonha de juristas que o MPLA tem. Estava a dizer o seguinte. Está bem, não tem nexo que estás a Para falar. terminar de falar, não, nexo para ti, não é nexo para mim. Eu não posso me transformar num bajulador autêntico de vocês. Eu não posso fazer isso. Se você vem com uma ideia de que o Laurindo tem que ser jurista do vosso modelo, da vossa estrutura política, não serei. Portanto, eu estava a dizer sobre a questão da interferência nas instituições Vamos judiciais. aceitar a opinião do Dr. Eu Caebo. entendo. Vamos passar já para outro tema daqui a pouco. Melhor, ele não Por favor, entendeu. Não, É melhor passar num tema mais Tá vendo, populista. tá vendo. Não, vamos passar num tema mais Já para populista. Eu terminar esse entendo, tema eles já. vêm aqui com intenções de ludibriar. Tá Eles são os seguintes, vocês os dois, Caebo e o É a outro. primeira vez que eu estou no debate Ok. contigo aqui. Não. Estás a se vitimizar. Você Lê tá também, comigo, mano. estamos Não, no aqui. debate. Eu estava a dizer o Estamos seguinte. a falar aqui, mano. O presidente da República faz parte de um outro poder, que é o poder executivo. Ao nomear os juízes, que é parte do poder judicial, interfere de forma direta. Já leste o artigo Este é o ponto. 105, Mande. Quem Já leste o escreveu a artigo Constituição é o MPLA, aprovou sozinho, eu não vou ler aqui. Mas é a Portanto, você vai ver o Constituição que seguinte. beneficia a UNITA. Não é a Quando mesma- o juiz, não para são as terminar, mesmas normas quando o que juiz é tem no nomeado, partido, quando Mande. o juiz é nomeado pelo poder político, sobretudo o presidente da República, de forma indireta esse juiz fica dependente. Indireta. Mas o Mande... Nós acompanhamos isso na doutora Gamboa, do Tribunal de Contas. Quando a doutora Gamboa apareceu em público sobre a questão de que está imbuída em processo de corrupção, o presidente da República, João Lourenço, teve que escrever essa carta pública pedindo
recomendou à juíza para que se demitisse. Escreveu na condição de que é Presidente da República? Na mesma condição que ele nomeou, na mesma condição que escreveu, Mas Presidente da disse República. que você não domina o Estado e mantém-se calado, mano. Doutor Laurindo É uma questão técnica, você não domina, mano. Sim, mas só pela que... questão que eu vou Só que essa... Mas que colocar. vai Não, chegar não, a 15 não, minutos. esse método dos meus colegas. Não, nem 30 segundos. Doutor Mano, é ou não é possível os procuradores, juízes serem investigados e serem levados às barras do tribunal? Não, a investigação é possível. Agora, o impossível que nós não vamos crer é os juízes, não é verdade, ir ao tribunal. Nós já tivemos vários processos. Tivemos o processo da juíza do Tribunal de Contas, doutora Gamboa. Está no tribunal. Tivemos o processo agora do João Eduardo do Tribunal Supremo. Está no tribunal. Portanto, isso é um jogo, não é verdade? É um charme político. Portanto, essa questão, portanto, eu penso que aqui os meus colegas já deram uma ideia de mentir o cidadão. Vocês gostam de mentir o cidadão? Você tem que ler, mano. Não, É só ler. você tem que ler, velho. Eu vou te enviar livro para Não ler. preciso dos livros. Não, mas tem que ler. Os livros já estão estragados.